pessoal, chegamos ao módulo 5. Eu sou a professora Jamile Guerra, docente do componente Diversidades, Cultura e Relações Étnico-Raciais. No módulo 5, nós temos como premissa o discernimento de práticas racistas e disparidades sociais na perspectiva decolonial. Bom, vocês vão ter a oportunidade agora de fazer uma imersão na nossa história e de entender um pouco mais sobre os conceitos de raça, racismo. Inicialmente, entender que raça é um conceito que é muito mais do que ultrapassado. Então, a gente sempre tenta trazer raça, cor, nas nossas discussões. Entender ainda que alguns seres se julgaram superiores a outros seres por questões de cor da pele. Essa é uma herança europeia, essa é uma herança eurocêntrica, essa é uma herança etnocêntrica e que nos causa uma dívida enorme. Significa dizer ainda que em um passado histórico e não muito diferente dos dias atuais, uma determinada população, por questões de cor da pele, se manteve por muito tempo em alguns locais à margem da dita sociedade, do que seria o proposto para ser o correto, o melhor, o ideal, o padrão. Então, nesse módulo 5, a gente trabalha um pouco as práticas antirracistas, o racismo epistêmico, o racismo ambiental e alguns textos que podem embasar essa discussão. Tem um artigo muito importante que é de Kambengele Munanga e ele traz a abordagem conceitual do racismo. Eu indico ainda um podcast em que Munanga é um convidado, o nome do podcast é Calma Gente Horrível, é muito interessante esse podcast, e ele traz ainda as abordagens do racismo e traz um ponto ainda muito importante para todas nós. Munanga diz o seguinte, que todos nós falamos sobre racismo, mas é preciso muito mais do que falar sobre racismo. É importante ser antirracista. Isso não significa dizer que, enquanto pele mais clara, eu não posso falar das práticas antirracistas. Eu posso falar das práticas antirracistas e ser antirracista. Significa dizer ainda que o racismo é algo estrutural. E ele é muito maior do que foi posto e do que dissemina tantas as pessoas e põe umas contra as outras. O racismo é estrutural e estruturante. Ele está em vários meios, em vários aspectos. Ele acontece todos os dias de diversos modos. E é importante a desconstrução social de cada prática. Portanto, nessa disciplina, uma das avaliações é uma proposta didática para que possamos abordar as práticas antirracistas no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Afinal de contas, não basta só falar do assunto. Nós precisamos trazer para a nossa prática. É importante. Infelizmente, nós ainda vivemos em um país que sofre o racismo epistêmico. Temos poucas referências ainda em muitos cursos de pessoas negras. Além disso, esse espaço aqui, que é um espaço acadêmico, ainda é um espaço muito privilegiado. Obviamente que com avanços, mas ainda é um espaço privilegiado e ocupado muito por pessoas de pele clara. Nós estamos em uma certa exceção por estarmos no recôncavo baiano e por essa universidade ter esse foco, sempre teve o foco de abranger a população majoritariamente negra. Mas falando do Brasil, do país como um todo, ainda vivemos muitos retrocessos. Então, é muito interessante que, além dos pontos de pauta que todas nós temos, estudamos e nos mergulhamos e nos aprofundamos nas leituras, é interessante que a gente traga à tona as escrevivências, a quem de fato tem um lugar de fala, a quem de fato
vive as triplas e múltiplas opressões. Então, significa dizer que eu, enquanto mulher de pele mais clara, não sofri nem sofro as triplas opressões que uma professora negra sofre dentro da sociedade. Então, se a gente falar um pouco ainda da teoria da interseccionalidade, a gente vai conseguir entender muito mais claramente o que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Bom, então eu espero que vocês aproveitem bastante. Tem ainda a proposta de um diário antirracista para que vocês possam colocar, escrever, fiquem à vontade, tá? Um abração, a gente vai se falando.